Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um raio-x da Série B do Campeonato Brasileiro, rodada 23. Esse que é o programa mais elogiado, o programa mais abraçado e talvez o programa mais esperado da nossa programação. O 45 Minutos é um canal que coloca 2, 3 vídeos no ar todo dia, que faz 5, 6 lives por semana, mas apesar de ser um canal essencialmente focado no futebol do Nordeste, a experiência que a gente vem tendo esse ano com o raio-x da Série B, que a gente tem feito a partir de uma ótica ampla de toda a competição, tem sido uma experiência muito gratificante para a gente. A resposta que vocês deixam nos comentários, a gente sempre lê os comentários, tá? Nos ajudam a fazer esse programa. É uma resposta muito legal. A gente tem passado, até mostramos em alguns dos programas aqui, esses números, a gente tem passado a observar o crescimento do canal em estados como Paraná, como Goiás, como Pará, tá? Que são estados em que a Série B pegou nessa temporada. Afinal, temos protagonistas da Série B nesses estados. A gente tem Atlético Paranaense e Curitiba, tá? Além do Operário, logicamente, mas que são times recorrentes aqui nas nossas análises. A gente tem Goiás, Vila Nova, o Atlético Goianiense está em baixa esse ano. No estado de Goiás, a gente tem o Remo e o Paysandu no Pará. E talvez esse programa nos leve a mais um estado, porque essa 23ª rodada tem como protagonista o Criciúma. E aí, eu posso dizer, sem frescura, que você viu primeiro aqui, tá? Nossa projeção, vim aqui, particularmente, fiz a projeção de que o Criciúma tinha potencial para realmente cruzar quase que a classificação inteira e chegar nesse G4. Obviamente, eu não falei isso quando o Criciúma perdia a maior parte dos jogos. Já tinha dado, obviamente, provas de que poderia ter essa ascensão. E a gente também identificou o quanto a área do entorno do G4 ela é formada por clubes que patinam e que parecem não aproveitar as brechas e as portas abertas. De forma impactante, com um crescimento vertiginoso, um ganho de posições vertiginoso, tá? 11 posições em 8 rodadas. 11 posições em 8 rodadas. Na 15ª rodada, o Criciúma era 15º. Na 23ª rodada, o Criciúma é 4º colocado. Um grande trabalho de Eduardo Batista, com a camisa, Cássio, que ajuda, porque o Criciúma sempre foi, um protagonista na Série B. Eduardo Batista fez um grande trabalho, a camisa ajuda, a torcida mobiliza. Depois a gente vai conversar também, trazer Atos aqui para a conversa, porque também foi um time que se reforçou, que mudou de cara ao longo desse seu crescimento, Cássio. Fred, só vai para Fred, Atos, Gabriel na parte técnica, para você que está acompanhando a gente aqui nesse vídeo novo sobre a Série B. Essa escalada do Criciúma, sob o comando de Eduardo Batista, ela tem um mérito total do treinador, que vem batendo na trave há alguns anos. O Novo Horizontino passou muito perto, viu o acesso escapar ali na última rodada, saiu do G4, na verdade, estava no G4 e deixa o G4 na última rodada. Mas essa junção aí de Eduardo Batista, que já vem tendo essa experiência na Série B, com o Criciúma, como você falou bem, é um time que, nesse perfil de campeonato, tem um mando de campo muito forte e tem uma tradição na competição. Veja, o Criciúma já foi campeão da Série B em 2002, fazendo a final com Fortaleza, mas também já subiu nos pontos corridos. Assim, é um clube que, nesse modelo, ele já conseguiu acesso. E assim, vem numa montanha-russa gigantesca. Estava jogando a Série B e, ao mesmo tempo que jogava a Série B do Catarinense. Aí foi campeão da segunda divisão de Santa Catarina, continua ali.
voltou a ser campeão catarinense, enfim. E dentro do sócio torcedor lá do Criciúma, que enche bastante o Heriberto, eu acho que esse casamento aí, eu estava falando junção, mas vou tratar como casamento, esse casamento é um perfil muito forte para disputar esse acesso, de fato. A gente, quando... Cauê sempre acreditou no Criciúma, né? Assim, só para deixar bem registrado aqui, Cauê acreditou no Criciúma quando o Criciúma... Assim, não sei nem se tinha um amarelo como co-oficial, acredito desde sempre. Tô brincando. Mas o Criciúma tendo não vivendo uma crise, e não parece é o que acontece nessa divisão, ele é um candidato absolutamente natural nessa competição, Fred, a brigar pelo acesso, tá? Assim, um degrau abaixo de Coritiba e Goiás, como vem sendo até aqui, mas bem acima de outros tantos. Eu acho que essa escalada coloca num lugar adequado um clube que realmente costuma se apresentar de forma competitiva na segunda divisão. E outra, a gente tá falando aqui, até para colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias e 8 jogos. Na Série B, meu irmão, não tem erro, não. Se você encaixa uma sequência, você consegue seu objetivo. Assim, não tem como. Na primeira divisão, em algum momento, porque na segunda divisão os times não conseguem fazer isso. O equilíbrio é tanto que é muito perde e ganha. Se você consegue estabelecer uma sequência de vitórias como essa que o Criciúma, uma sequência bem positiva, como essa que o Criciúma fez agora, assim, faz com que você vá do 15º para a quarta. Na primeira divisão isso não acontece. Se você ganhar 6 de 8 na primeira divisão, não sei se você vai do 15º para o quarto lugar não, Fred, porque é uma outra lógica de pontuação, mas na segunda divisão costuma funcionar. Atos, transformação que se deu, tá, também com uma mudança no perfil do elenco, né? O Criciúma trouxe jogadores importantes e colheu, né? Era um clube que tinha esse potencial e colheu, né? Um trabalho muito bem conduzido por Eduardo. Isso, Fred. E eu fico até feliz de você colocar holofote nisso, porque eu acho importante destacar, até porque o trabalho de Eduardo Batista vai ser até fácil de você olhar os méritos de Eduardo nessa arrancada aí, nessa consolidação desse trabalho do Criciúma. Mas quando você fala do elenco, eu acho que vale a pena, tá? A gente que acompanha a Série B, o ano que vem vai estar acompanhando a Série B, e é importante você entender o trabalho de um profissional que fez do Vitória um time que ia chegar sem saber como ia disputar uma Série B, vindo da Série C, e já conseguiu um título acachapante, um título de ponta a ponta. E também chega no Criciúma agora e faz um trabalho sensacional, tirando o Criciúma de um time que a gente está vendo aí as primeiras rodadas do Criciúma no gráfico, um time que era capaz de ficar disputando a zona de rebaixamento para um time que dá uma arrancada e chega muito forte ao acesso, e eu estou me referindo ao Ítalo Rodrigues, ao executivo de futebol do Criciúma, que conseguiu ser campeão com Vitória e agora está fazendo de novo esse trabalho numa dobradinha agora com o Eduardo Batista, novamente agora disputando o acesso. E eu digo isso, Fred, porque eu sou muito crítico, tá, a essas pessoas que trabalham diretamente ligado ao futebol, não só treinador de futebol. Eu acompanho muito Série B e Série C, então eu vejo muito quais os treinadores que estão nesse mercado. Eu sou muito crítico desse mercado de treinadores de Série B e Série C. Eu acho que, na média, eles fazem um trabalho muito ruins, tá? Você consegue pensar um trabalho interessante aqui e ali apenas, e eu não deixo só na questão dos treinadores. Os profissionais ligados ao futebol também. Trabalho de executivo de futebol. Às vezes são trabalhos assim, sem muita gana, chega para ficar no clube ali de maneira confortável, não quer se envolver em polêmica, quer tentar fazer o contrato até o final. E você vê assim, um profissional como o Ítalo Rodrigues e o Eduardo Batista, que são dois caras que estão de forma recorrente fazendo bons trabalhos, é bom você registrar, sabe? Porque quando você faz uma campanha forte como essa que o Criciúma tá fazendo, pode até ser que ele não leve esses dois profissionais para a Série A, ou pode ser que chegue na Série A e não tenha sucesso, mas se para a Série B serve tanto, vai virar peças assim muito almejadas por vários clubes que vêm disputar a Série B
no ano que vem, nos próximos anos, como é o Anselmo Ramon, que a gente sempre traz aqui, como outros jogadores que quando jogam a Série B, fazem diferente, são referência na competição. Então, eu acho que vale todo o registro para o trabalho dos dois, tá? Tanto do Eduardo Batista quanto do Ítalo Rodrigues. Assim, é um puta trabalho. E a gente está conseguindo acompanhar, Fred, porque, só para concluir, isso é muito raro de você conseguir acompanhar nos mínimos detalhes a evolução de um trabalho. Porque a gente viu tudo dando errado ali no Criciúma. Um time, assim, um bando em campo. Não conseguindo desempenhar. Os resultados, Z4. E você vê a melhora do time acontecendo para poder chegar ao estágio que está hoje de maturação, é bonito demais de se ver. É isso, Atos. E a gente vai mostrar agora 2 recortes do campeonato. O recorte da primeira à 9ª rodada, em que o Criciúma perdeu 5 jogos, empatou 3 e venceu apenas 1. Era o vice-lanterna com 6 pontos. A partir da 10ª rodada, o time entra numa ascensão muito grande. Desde então, perdeu apenas 2 partidas, para o Avaí em casa e para o Operário fora de casa. Esse jogo do Operário, a gente sempre destaca, o time estava esfacelado, né, com muitas reservas, e se torna o melhor time do campeonato desde a 10ª rodada. Então, Atos, a gente estava até conversando antes de começar essa gravação, que a gente falava, esse gráfico é um pouco oportunista, né? Porque vai trazer justamente o recorte mais positivo para o Criciúma. Atos sugeriu a gente trazer esse gráfico, mas fez essa ponderação. E eu disse, não, Atos, eu não considero que seja oportunista, não. Porque é quando o Criciúma vira chave. Então, oportunista talvez fosse a gente pegasse só um recorte ali no meio e outro recorte agora. Eu acho que esse gráfico aí, essas 2 classificações, elas traduzem o que aconteceu, né? Eu acho que é mais realista do que oportunista, Atos. Sim, é porque o recorte perfeito, né, Fred? Você pegar a janela de melhor desempenho de um time pode parecer oportunista se jogado assim só de forma seca, mas a gente está trazendo argumentação, a gente está trazendo contexto, né? Então, você pegar esse Criciúma, tá aí, ó, 19º colocado, 6 pontos em 9 rodadas, né? 9 rodadas, dá uma 9ª rodada. Time de Z4 tinha uma vitória nesse período, só que durante esse período aí, da primeira à 9ª rodada, foi a reformulação do elenco, foi os jogadores chegando, foi a chegada do Eduardo Batista, tá? Eduardo começou o campeonato no Novo Horizontino. Ou, na verdade, pediu demissão antes, mas não começou no Criciúma. Ele chega no Criciúma durante o campeonato, né? Isso. E aí tem um período ali, que é esse período ali de entendimento de quando chega o treinador, 4, 5 rodadas ali, é sempre mais difícil, e aí começa já os resultados a aparecerem em campo. E da 10ª rodada à 23ª, você vê o Criciúma líder, veja só, tá acima de 2 times que vêm na ponta do campeonato, o campeonato inteiro. Coritiba e Goiás, a gente, a cada 6 programas, a gente trata da oscilação de um deles. Veja, não são nem os 2 juntos. Primeiro acontece a oscilação de um, para depois mais 6 rodadas a oscilação do outro. Então são 2 times que vêm ali na ponta do campeonato, e a gente vê que nesse recorte, e é um recorte grande, tá? Apesar de ser a janela perfeita, a gente está falando aqui de 10ª a 23ª, é um recorte grande. E você vê o Criciúma à frente, é um indício muito grande, assim, que o Criciúma chega para, diferente desses times que a gente também já vem destacando há muito tempo, na verdade, porque sempre foi assim, esses times que estão ali orbitando o G4, que parecem não se decidir, parecem não tomar uma decisão de fato, entrar com força máxima para esse acesso, às vezes, eu acho que o Remo, por uma falta de entendimento, o Vila Nova e o Novo Horizontino já estão acostumados a sempre ficar ali ao redor ali do G4 e nunca chegar forte. O Criciúma, pela camisa que tem, e quando eu digo camisa, não é que os outros times não tenham a camisa, tem,
Mas o Criciúma traz também um histórico de chegada em acesso, de conseguir esses acessos. E esse Criciúma, tendo esse histórico e chegando com um time de fato sendo um dos melhores times do campeonato, porque hoje ele se iguala, sim. Ele se iguala a Coritiba, a Goiás, a Chapecoense, que ganhou esse status também, que não pode tirar esse Chapecoense, torna um time assim fortíssimo para esse acesso. Tava na Série A, pô, ano passado, pô. Assim, só para... Assim, eles tem 2 acessos nos pontos corridos, o último em 2023. A gente não está falando... É porque isso faz diferença. Como o próprio Eduardo Batista, quando estava no Mirassol, o clube, todo mundo que vive o clube, que faz o clube, ele estava tentando, e continua tentando ainda, né? Mas assim, estou falando em relação ao campeão do ano passado, de viver pela primeira vez, colocar o clube, colocar a cidade na primeira divisão. É um cenário diferente. O Criciúma, ele vai ter toda uma atenção, uma mobilização por isso, mas é de recolocar. Isso aí já tira uma tonelada de tensão em relação ao trabalho de quem está tentando fazer pela primeira vez, 100 anos competindo assim. Então, o Criciúma é como se estivesse fazendo o que ele precisa fazer. Não está fazendo uma epopeia. O Criciúma está fazendo uma epopeia, como se fosse o Mirassol. Meu irmão vai chegar na primeira divisão, vai realizar ação. O Criciúma não, vai se voltar e voltou, porque já disputou antes, já tem uma história, é muito diferente. Ô Fred, só para poder agora concluir Tá. o Criciúma, se você tem mais algum gráfico, acho que não, né? Veja Tem só. mais um do Criciúma. Posso até trazer, porque aí você conclui. É apenas mostrando um outro lado. A gente falou do ganho de posições, tá? Aqui só mostrando que lá na 9ª rodada ele estava 10 pontos atrás do 4º colocado, então foram 10 pontos em 14 jogos. Só para completar, era quase que uma outra leitura das classificações que a gente estava na tela. Pode então fazer a conclusão. Mas é importante que no mesmo entendimento, que eu quero falar agora do futebol presente do Criciúma, especificamente desse último jogo. Veja só, é uma vitória muito contundente contra um time que está ali disputando ponto a ponto com você, tá? Porque o Criciúma, assim, amassou o time do Novo Horizontino. Não parecia um jogo de time que está disputando o acesso contra outro time que está disputando o acesso. Essa fotografia desse jogo específico e a fotografia do X, né? É quando o Criciúma passa o Novo Horizontino. Ficou muito feio o Novo Horizontino na foto, tá? Porque foi um time, assim, sem poder de reação diante do Criciúma. Foi um 2-0 a caixa-panta. E aí a gente faz a transição, tá? De novo, o Novo Horizontino perde o seu lugar dentro do G4, tá? Aqui em 2025 foram 13 rodadas. 13 rodadas. Quase todas na 3ª posição e agora na 23ª ele sai. Ano passado foi um absurdo, né? Ano passado foram 21 rodadas dentro do G4 e ele sai na última. Precisava vencer um Goiás que não queria mais nada no campeonato, apesar de vir numa grande fase, e não venceu. Na verdade, ele até falha antes. Tá? O Goiás ele já tinha se complicado, mas ainda era G4. Em 2023, ele chega a dar algumas saídas do G4, mas em 21 rodadas, ele tinha sido o 5º colocado só 2 vezes. Com Eduardo Batista, né? Essa é a ironia do destino. Com Eduardo Batista em 2023, com Eduardo Batista em 2024, e agora Eduardo Batista do outro lado da moeda tira o Novo Horizontino. Por isso que eu falo, não sei se eu estou sendo precipitado, mas é por isso que eu falo que talvez o perfil do clube faça diferença, Fred. O perfil o Novo Horizontino, ele está brigando pelo acesso e mesmo assim 6 mil pessoas, 7 mil pessoas, não subiu, segue ali e tal. No Criciúma, meu irmão, se perde um jogo é um inferno, tudo é potencializado. Isso é pro bem e pro mal, pô. No caso, está sendo pro bem nesse momento. Eu acho que o perfil do clube para isso, pegando Eduardo Batista nesses cenários, isso foi muito benéfico para ele, pô. E aí, Cássio, depois do que Atos relatou, tá? Não só a derrota do Novo Horizontino pro Criciúma, por dentro da Heriberto Wilson, é foda. É um jogo para perder mesmo. Mas não só a derrota,
como a imposição técnica do Criciúma, as 5 rodadas sem vencer o Novo Horizontino, com aquela goleada lá em Alagoas, que ele sofreu do CRB, selaram o destino do seu treinador, seu malvado, não posso nem chamar de malvado favorito, né? Esse aí é só malvado mesmo para Cássio. Louser está demitido, Cássio. O Novo Horizontino não vai dar mais uma chance a Louser. Colocou o pezinho fora do malvado, G4, foi demitido. Chega a ser malvado favorito. Eu acho que é só um treinador que dentro da análise que ele fez, a passagem foi muito ruim, e ainda que ele tenha dado até uma entrevista até interessante, contando bastidores de como foi o trabalho dele na passagem do Sport, muitos problemas, a gente sabia de parte dos problemas, mas ele falou outros. Mas, mesmo com todos esses problemas, ele teve uma escolha onde, na minha opinião, não está atrelada a nenhum desses problemas. Foi uma escolha muito ruim que ele teve na utilização de 2 jogadores, que 4 meses depois, poucos meses depois, cada um foi vendido por 3, outro por 11, e com ele era banco. Mas, enfim, já ficou para trás. Eu acho que foi uma observação muito ruim, e ele tinha tido esse trabalho da Chapecoense. Humberto Louser é um treinador campeão da Série B com a Chapecoense. Assim, ele é um treinador, a gente tá falando, eu estou falando de Eduardo Batista, que ainda busca essa grande campanha na segunda divisão, na carreira dele. Tem campanhas seguras na primeira divisão, mas ainda busca na segunda divisão. Louser já tem. Mas a questão, Fred, é que parece que realmente estacionou ali. Parece que deu tudo certo naquele ano, mas foi aquele ano. Como se fosse aquelas bandas de One Hit Wonder. Assim, banda que tem uma música. Não foi, aquilo não parece ter sido assim, uma passagem e foi progredindo. Aconteceu ali, na hora que um treinador é campeão na Série B por um time que você não espera que vai ganhar a Série B, como seria a Chapecoense, você fica de olho no treinador e tal, mas de lá para cá eu acho que até aqui não aconteceu. Então, ele é um treinador do perfil da segunda divisão, mas nesse momento, na minha opinião, como outros são. Em algum momento ele era um destaque. Traga esse cara, que esse cara aqui, ele sabe o caminho para subir. Eu acho que essa imagem, apesar dele ter o título ainda, mas acho que essa imagem perdeu. Não acho que alguém contrata a Lousa e fala meu irmão, tá trazendo um cara aqui que vai subir a gente. Esses anos pós-título da Série B, ele acabou desmanchando um pouquinho isso aí. Atos, essa tua visão sobre esse momento do Novo Horizontino, eu vou trazer a transição para o outro quadro, porque aí você já faz o comentário completo, tá? É uma outra visão da mesma queda, né? Mostrando que nessas últimas 5 rodadas que a crise começa com a pancada que ele levou fechando o turno lá em Maceió. Toma 4-0 do CRB. Aí empata com o Avaí em casa, empata com Volta Redonda fora, perde do Curitiba e perde do Criciúma. Esses 2 últimos jogos, muito pesados. Mas aí a conta toda ficou nas costas de Louser. Atos, pode fazer o teu comentário. Veja só, o Novo Horizontino, eu tive que aprender a respeitar a pontuação do Novo Horizontino. Sempre achei um elenco com boas opções e comecei a respeitar a pontuação. Veja aquele recorte ali que começa na 8ª rodada e vai até a 12ª. Pô, o time teve 5 vitórias consecutivas. Não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca. Agora tá dando essa recuada, mas poderia não acontecer. Não adianta eu tentar ficar lutando contra um retrospecto que o time não para de vencer. É mais ou menos o que está acontecendo com a Chapecoense. Apesar de que a Chapecoense, o trabalho de Dalpozo é melhor do que esse trabalho de Louser, porque mesmo nesse recorte de vitórias, você assistiu os jogos do Novo Horizontino não jogava bem, tá? O Horizontino sempre deixando o adversário jogar, sempre ali sendo reduzido a bolas paradas. E isso é muita pegada de Humberto Louser. Humberto Louser, eu tô na linha de Cássio, é um treinador assim que definitivamente eu não gosto, tá na minha lista ali de treinadores que não me descem, muito por causa dessa pegada retranqueira, né? Vamos falar o português claro. É um treinador retranqueiro, e o treinador que tem como carta de apresentação a retranca, eu tenho muito pé atrás, porque não é que não se dê para jogar de forma retranqueira, ou um nome mais bonitinho que se usa hoje em dia, né? Que é forma reativa. Reativa. Agora, retranqueiro só era Celso Roth, né? Agora você joga de forma reativa. Retranqueiro é só Celso Roth. Então, não é que você não possa se utilizar disso. Na verdade, é uma ferramenta que deve ser utilizada em muitos momentos.
Se você chega no time que está dando tudo errado e você vai para uma sequência de jogos onde os adversários são melhores, por que você não jogar da forma reativa? Para poder você entender o que está acontecendo e você começando a implementar seu trabalho aos poucos. Agora, o treinador que só tem isso, que na verdade a maior carta de apresentação é isso, aí eu fico assim muito ressabiado com o trabalho de um profissional desse. E é o caso de Humberto Louser, tá? E para mim, assim, eu não consigo entender por que é que se toma a decisão, no caso do Novo Horizontino, onde você tem boas peças no elenco, peças técnicas, você toma a decisão por optar por Humberto Louser. Para mim, não faz nenhum sentido. Nenhum sentido. A Chapecoense. Mas aí o Brasil tá isso. Por que o Fortaleza foi de Paiva? Aí o próprio CRB, porque, o que é que indicava? Veja, até ele tá competido, mas eu tô falando no pré. O que é que fazia o CRB pensar? Vou de Barroca. Assim, no fim das contas, ela tá saindo melhor do que imaginava, mas tipo, não tem indício nenhum. Então, assim, eu acho que o Novo Horizontino aí só tá sendo o que os outros são também. O Mirassol, tão elogiado, foi de Barroca. Nesse ano, foi de Barroca. Mas veja, eu concordo com vocês, porque tem certos nomes que são meio cansados, ou nomes que... Meu amigo, se você não concordasse com a gente sobre Barroca, depois de vídeos que já circularam, quando Barroca foi ventilado no Náutico, se você não concordasse, meu amigo, eu não sabia mais aquela de só por cima do meu cadáver, é Barroca? É Barroca. Só por cima. Eu acho aquele vídeo um dos grandes momentos da internet brasileira. Mas veja, vocês citaram só treinadores que não estão bem nos últimos trabalhos que fizeram. Não tem um trabalho referência recente. Porém, eu acho que não tem uma incongruência muito grande na questão da filosofia, da forma que trabalha. É isso que eu estou citando no Humberto Louser. Mais do que a figura Humberto Louser, ou o fato de que, o ano passado o trabalho não foi bacana, o ano retrasado também não. Eu falo da filosofia. Humberto Louser é um treinador retranqueiro. E o Novo Horizontino não montou um time para ser uma retranca. Por exemplo, o caso da Chapecoense. O caso da Chapecoense faz mais sentido quando você decide por Dalpozo. Primeiro, Dalpozo tem identificação lá na Chapecoense, né? Também só isso para mim já resume. Só isso para mim já resume. É um técnico totalmente de segurança, né, da Chapecoense. Isso. Que também que a gente tá falando aqui de história que já subiu a Chapecoense para a primeira divisão. A Chapecoense revelou essas duas crianças para nós. Dalpozo e Louser. E Humberto Louser. Eu tenho meus problemas também com o Humberto Louser. Para mim desculpa, de Dalpozo, para mim é na mesma linha também do Humberto Louser. Tá? Um treinador retranqueiro que diz que joga reativo. Mas o elenco da Chapecoense, Fred, faz sentido. Faz sentido você ter essa opção. Agora, o Novo Horizontino não. Sabe o que é que eu penso, Atos? Concordo com você. Sabe o que é que eu penso? Desculpa até ter interrompido. É que depois das duas frustrações, o Novo Horizontino pode ter caído naquele papo de pragmatismo. A gente precisa de um cara pragmático. Talvez eu penso que esse é o caminho. Por que Louser? Porque assim, esse cara é pragmático. Esse cara com aquela chapa levou poucos gols, esse cara vai dar o pragmatismo que talvez Eduardo não tenha dado. Na hora ali de subir, pode ter faltado um pragmatismo para Eduardo. É o que eu imagino, Atos, mas eu concordo 100% com essa linha de raciocínio. Mas é uma decisão muito ruim, até porque Eduardo também é um cara pragmático. Eu acho que não era o problema do Novo Horizontino, não era pragmatismo. Para mim é uma decisão muito, muito ruim, dado o elenco que você possui. Concordo outra vez. Eu acho que se você tem Eduardo, você já está protegido. Você não está com soço do esporte. Né? Você não está com o próprio Barroca, Fernando Diniz da vida. O próprio Barroca. Pronto, o próprio Barroca. Ele é ofensivo. Que falta pragmatismo em Barroca. E a própria campanha de CRB traduz muito isso. Né? A gente vai falar do CRB dentro de alguns instantes. Tá? Antes, a gente vai dar uma geral na classificação. A gente trouxe o que há de mais contundente ali na parte de cima, que foi essa ultrapassagem
do Criciúma Foi sobre uma o Novo alteração Horizontino. Do G4 após 6 rodadas. Assim, foram 6 Isso. rodadas com Coritiba, só com pequenos ajustes na ordem, mas com Coritiba, Goiás, Novo Horizontino e Chapecoense. Assim, no campeonato, onde eu estou falando, tem esse perde e ganha, onde eu estava dizendo que se o cara emplacar uma sequência de vitórias, tu entra no G4, sustentou durante muito tempo um G4 com ainda ali no meio do campeonato, 6 rodadas seguidas. Enfim, mas agora teve essa mudança que foi sendo desenhada até acontecer de fato, né? Isso. A gente tá vendo a classificação aqui, como o Cássio falou, né? O G4 muda de composição depois de 6 rodadas. Goiás, Curitiba, Chape, Criciúma formam o quarteto que hoje subiria. Novo Horizontino, com a mesma pontuação do Criciúma, fica ali na 5ª posição. O Remo está muito próximo, 1 ponto atrás. Mas eu queria, nessa classificação, falar sobre 4 times. 4 times. Eu nem vou trazer gráficos específicos dele. Vou deixar que a gente comente esses 4 times aqui. Porque houve um momento, e vocês vão lembrar, vocês dividiram comigo toda essa jornada, que já são mais de 20 programas que a gente colocou no ar, que tínhamos um quadro que era a dança da 4ª vaga. Era Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, e ali ficava Cuiabá 2 rodadas, Remo 2 rodadas, Vila Nova, Avaí. Ficava girando em torno desses 4 times. Remo, Vila Nova, Cuiabá e Avaí. Veio a Chape, passou por cima de todos eles. Veio o Criciúma, passou por cima de todos eles. E aí já não me parece muito lógico a gente esperar que esses times que circulam o G4 o campeonato inteiro e não se distanciam, todos estão 100% da briga. Todos estão matematicamente vivíssimos. Tá? O Avaí está a 3 pontos. Todos estão nesse universo de 1 ou 3 pontos do 4º colocado. Mas cada vez eu acredito menos sobretudo nesses 3, Vila, Cuiabá e Avaí. O Remo ainda mantém um pouco mais de solidez, porque eu acho que o Remo, eu falei isso no programa passado, o Remo está me parecendo um caso de desperdício de ano de acesso. O Remo parece ter feito muitas... Perdeu um grande jogador, né, Fred? Eu vou chegar nisso. Eu vou chegar. O Remo, ele está sendo assim, ele está sendo predado também, né? Então, exatamente. Me parece um caso de desperdício de ano de acesso. O Remo montou um elenco para subir. O Remo tem solidez. O Remo joga bem os jogos grandes. Tá? O Remo é difícil de ser vencido. Aí você soma aqueles pontos perdidos no apagar das luzes no começo. E aí, Cássio e Atos podem entrar nesse tema agora. O Remo também é um alvo, né, predatório. Perdeu o Daniel muito cedo. Já perde Camutanga agora. Perdeu interessado no lateral esquerdo. Perdeu o treinador para o Sport, perdeu o executivo para o Fortaleza, perdeu o zagueiro para o Vitória. Tá prestes a perder o lateral esquerdo para o Sport. E tudo com multa, mas assim, mais multa com primeira divisão paga, né? Assim, papelinho. O do Vitória pago, não, né? Que o do Vitória era. Sim, mas é de contrato, mas a primeira divisão, o contrato é do Vitória. Tipo, aquele negócio, eu quero, não tem nem muita conversa. Então, o que ele não perdeu foi Pedro Henrique, né? Tá na multa, porque foi até um jogador. Pedro Rocha. Desculpa, Pedro Rocha. Que foi um jogador bem sondado, até pelo Sport, inclusive, mas que a multa afastou a possibilidade. Mas, assim, tira muito do eixo, pô. A escolha do Remo, na minha opinião, pela reposição do Daniel Paulista foi muito ruim. Mas, querendo ou não, é uma escolha que talvez não fosse para acontecer. No Brasil, você demite treinador, mas perder o treinador para outro clube não é coisa mais... Não é tão comum, né? Acontece menos. Assim, geralmente você pega o treinador que está desempregado. Não é tão comum você tirar treinador empregado. Aí, no caso, você perde um treinador que tinha acabado de ganhar um estadual, estava começando a fazer o trabalho, perde um executivo que estava bem encaixado, aí trouxe o Marcos Braz, né, para refazer, mas enfim, mas é uma outra linha de trabalho, vai por outro caminho. E ainda que o Remo esteja lá,
lutando contra o mau futebol, lutando contra as mudanças internas na condução do futebol e contra, enfim, os resultados no campo. O time continua ali rondando o G4, mas eu acho que é problema demais para uma campanha, no caso do extracampo, para solucionar, Fred, até o fim do ano. Assim, eu confesso que eu não me recordo assim, de um clube ser tão dilacerado dessa forma, não só no campo, mas fora do campo. Repito, perdeu o treinador, o executivo, o zagueiro titular, pode perder mais o lateral. Assim, é difícil sustentar, tá? Eu tenho um time, Cássio, de comparação, de ter sido predado assim no momento importante da Série B, que foi o Náutico em 2021. A zaga do Náutico. Que detalhe, o Vitória de novo, né? Foi Camutanga indo pro. Os dois, Camutanga e Wagner Leonardo. Não. Wagner foi pro Santos. Não, foi só Wagner Leonardo que saiu. Foi só Wagner Leonardo que saiu pro Santos. Foi só Wagner. E Eric que saieu pro Ceará. E foram dois jogadores assim que tiraram. Só para deixar registrado, o que eu confundi é que em 23, a gente está falando de 21, em 23, os dois foram a dupla de zaga do Vitória. Exatamente isso. Foi essa a armadilha. A armadilha. E veja, você perder jogadores assim. Quem assiste aqui todo o programa vai lembrar que em determinado momento, lá atrás, a gente citou a falta de experiência do Remo de estar nesse cenário de disputa de acesso. Pode parecer bobagem, mas são nesses detalhes que essa experiência entra. Porque o Remo fazia um contrato com Vitória. Porque, veja, qual foi a condição que Camutanga foi para o Remo? Camutanga subiu com o Vitória, né? Oscilou na Série A, fez alguns jogos interessantes, aí se machucou. Tá? Ele se machuca, tem uma lesão muito grave. E nesse processo de volta do Camutanga, o Vitória entendeu que ele precisava ter uma sequência maior e deixou ele disponível para poder procurar outro clube, para poder ganhar ritmo, a forma física. E o Remo foi lá e contratou o Camutanga. Agora, o Remo não tomou o cuidado de colocar no contrato uma maneira de evitar que o Vitória tenha essa opção de trazer o jogador a qualquer momento. Isso é falta de experiência. Porque mesmo que para empréstimo de jogadores vindo da Série A, a tendência é que os clubes queiram impor essa cláusula, meu amigo, isso vai de você. Isso é uma escolha. Porque o prejuízo na saída é devastador. Muitos clubes que já sofreram com isso, hoje em dia, não admitem hipótese alguma, preferem que o jogador nem venha, do que trazer uma peça que pode vir a ser um pilar de sustentação do time e no coração do campeonato esse jogador sair. Isso é muito ruim. Então o Remo deu esse vacilo de deixar o Vitória impor essa opção de retorno. O jogador volta e, para mim, o impacto nisso no Remo é muito grande. E Fred, eu queria aproveitar para poder falar sobre esses times que estão aí circulando, né? Que a gente coloca como perseguidores, mas já está virando perseguidores sem apetite, né? Cercadores. Cercadores. Hoje são cercadores. Cercador, pronto. Maravilhoso. Não são segurança de bloco de trio elétrico em Salvador. Aqui. É só aqui, ó. Pronto. Mãozinha dada. Exatamente. Segurança de corda, né? Em bloco de Salvador. Parece que falta o apetite. E veja, o Remo tá com essa pegada. Eu até concordo que dos que eu vou citar aqui, o Remo é aquele que você faz uma apostazinha. Mas o Vila Nova, ainda mais pelos últimos campeonatos, muito nessa pegada. O próprio Cuiabá, e eu digo isso para poder citar o Novo Horizontino. Porque a fotografia agora é do Criciúma passando por esses cercadores e passando por um time que parece que perdeu o rumo. Inclusive com a saída do treinador. Mas eu acho que dentro desses times que hoje estão fora do G4, é o que pode mais tentar uma vaga ainda para acesso. Principalmente por causa da saída de Lousa. Eu acho que Lousa era um problema para o Novo Horizontino.
E eu acho que o Novo Horizontino Chamou tá chamando de âncora? Não, total. Eu falo isso, Cássio. 10ª rodada, quando o Novo Horizontino estava ali no G4, tendo vitórias consecutivas. Para mim, Lousa sempre foi um problema. Quando você tira a Lousa do caminho, o prejuízo é gigante, tá? O prejuízo é gigante. Você tem concorrente, porque, veja, a Chapecoense já botou 4 pontos, porra. 4 pontos, a Chapecoense não perde a uma cara, como diria Lulu Santos. E o Novo Horizontino está numa situação difícil. Mas você, com essa saída do treinador, se você for assertivo agora na escolha, veja, para mim, é um time que tem mais possibilidade do que esses outros que eu citei. Outro tema dentro desse bloco aí foi a declaração de Jair Ventura. Não sei se vocês viram, né? A declaração dele ao Avaí perder para o Amazonas, que ele joga na mesa os salários atrasados, né? E dizendo que os jogadores, alguns deles, não todos, pelo perfil de cada um, dificuldades até de situações financeiras básicas. Acho que ele cita compra de gás. Eu acho que tem um quê de exagero aí, mas exagero talvez no exemplo, mas não na causa, né? Às vezes não, viu, Fred? Às vezes, eu não sei se... Eu não entendi como exagero, não. Às vezes acontece, tá? Às vezes tem um... Veja, é porque a gente é levado a pensar que é um jogador do time titular, um jogador do banco. Às vezes é um jogador que fundia elenco. Um menino da base, né? Menino da base. Às vezes entra nesse contexto. No futebol não é só os salários pomposos, né? Sempre tem ali no elenco de 30, 32 jogadores, vai ter o cara que ganha um salário mínimo. Vai ter o cara que ganha 3 mil reais. No Avaí, Atos. No Avaí. O quê? Veja só. É comum ter, pô, ali no fundo entrando em campo, sei não, viu? Acho não. Não, mas veja, mas é isso que. Pronto, aí que tá o ponto. Não precisa entrar em campo. Eu comecei falando, a gente é levado a pensar num cara que é titular, num cara que tá no banco, mas às vezes um fundo de elenco que não entra em campo, tá? Não recebeu uma oportunidade ainda, mas ele faz parte do convívio. Ele faz parte do grupo. Se você tivesse colocado uns 7. Veja só, eu tava concordando com tudo. Se você tivesse colocado que ganha uns 6, 7 mil, mas que tem a família inteira dependendo desse dinheiro, eu acho que um salário mínimo numa Série B, num time de ponta da Série B. Mas enfim, mas seja como for, Atos, a essência é a mesma. A essência é a mesma. Seja como for, a essência é a mesma. Sim, tudo bem. Mas eu acho que fundo de elenco do Avaí é 6 mil, 7 mil. Não acho que é... Mas enfim, às vezes 6 mil, Atos, para quem tem que é o único dinheiro que entra pro pai, pra mãe, pros irmãos, pro filho, e aí é pior que um salário mínimo, né? Então, para um estagiário de uma empresa que tem uma família estruturada, o cara ganha um salário mínimo, né? Às vezes 6, 7 mil para um jovem que é arrimo de família é menos do que um salário mínimo. Mas a ideia é essa, independentemente do... E veja, isso afeta demais, porque isso afeta o convívio do grupo. Você... Vamos lá, vamos criar uma situação. Eu sou um jogador do Avaí, eu sou um centroavante do Avaí que ganha 150 mil reais. Se no dia a dia eu tá vendo um menino lá, como você colocou, de 7 mil, arrimo de família, tendo dificuldade, isso vai afetar no meu trabalho. Aí você está colocando 150 mil em jogo porque não consegue honrar um salário base baixíssimo como de 7. Agora, o Avaí, veja só, o Avaí criou essa tradição para si próprio, né? Às vezes a gente cita o Avaí é o time que tem acessos atrasando salário. Mas às vezes aquilo ali fica encarnado ali no clube que parece que é algo que não é um problema. Porque a cada ano que passa, Fred, essa questão de salário atrasado, ela passa a ser mais absurdo. Hoje em dia se tolera muito pouco. Isso está mudando muito rápido. Há 10 anos atrás, 3 meses era padrão. Padrão. Hoje em dia, não se está tolerando mais dias. Se você está 15 dias atrasado, você vai ter que chegar para o elenco e dizer, gente, olha,
Está 15 dias atrasado e a promessa é para pagar daqui a 10. Aí você tem um controle, tá? Porque isso acontece em quase todo clube. Não é que eu estou dizendo que tem que pagar no dia 5 a CLT ali, a carteira completa. Não. É uma conversa que você tem com o elenco e você dizer, olha, eu não estou conseguindo pagar dia 5, eu vou pagar dia 20. Agora, quando você deixa solto, que você marca um prazo e você não consegue honrar, os elencos hoje em dia, os jogadores hoje em dia, meu amigo, eles não estão tolerando mais isso não. Então, o Avaí se acostumou até conseguir acesso com salário atrasado, eu acho que o Jair está certo. O Jair Ventura está certo de colocar o holofote nisso, porque ele já deve estar, ele mais do que ninguém, sabe o quanto isso está atrapalhando o trabalho dele, porque no dia de hoje, meu amigo, jogador com salário atrasado, esqueça, não vai para lugar nenhum. É isso, tá? E depois da gente ver a classificação, a gente avança para uns. Primeiro eu vou trazer só o que Atos citou, porque aqui não tem frase que fica solta no ar, tá? Nem tava esse slide programado, mas Atos falou: a Chapecoense não perde a uma cara aqui no raio-x da Série B. E a gente faz como se fosse ao vivo, não tem isso de uma cara, não. Aqui a gente traz o número, tá? A Chape não perde a 9 jogos, Atos. Então aqui é informação precisa, tá? 6 vitórias e 3 empates. E veja só, mesmo com que você olhe para o elenco, que você tente buscar respostas, o time joga bem, tá? O time joga bem. Tem muito time por aí que tá cheio de pontos, como o Novo Horizontino, por exemplo, que fez um campeonato medíocre. É o tic-tac do Dalpo, é? A Série B inteira. Veja, eu tô tentando entender o que tá acontecendo ali ainda. Vai ser um caso a ser estudado. Do Dalpo. A turma vai revisitar o que tá acontecendo na Chapecoense, mas mesmo ali com o seu Giovanni Augusto, sabe? Com o seu Neto Pessoa, o time joga bem. O time consegue ir para cima do adversário e jogar bem. Impressionante. E agora sim, voltando à programação normal, esse jogo entre CRB e Atlético Paranaense, dentro de Maceió, foi o jogo em que eu defino com esses textos que estão na tela, tá? O CRB, quando parece que vai, não vai. Lota estádio, frustra sua torcida e aí perde o jogo que era de aproximação, tá? O CRB tá a 5 pontos do quarto colocado. Se tivesse vencido, tava 2, pô. Tava 2. Muito, muito no jogo. Enquanto o Atlético Paranaense, que tava ali no último fio de esperança, arruma uma grande vitória fora de casa, encurta para 6, ainda tem um universo a remar, mas quem está a 6 pontos está no jogo, né? Então, o Atlético Paranaense consegue o jogo da sobrevivência e o CRB frustra sua evolução, né? No caso do Atlético, acontecendo na semana da Copa do Brasil, porque parecia que o Atlético Paranaense, que é o único time da Série B que está nas quartas de final da Copa do Brasil, que ia apanhar, chegar e de repente lembrar de porra, ainda tem a Copa do Brasil. Aí, no caso, arruma esse resultado que dá até uma certa animada para a próxima fase da competição nacional. Mas, e no caso, recebe o Corinthians, no caso. Você pode estar vendo aqui, o jogo já pode ter acontecido. Mas para a Série B, o buraco ainda está considerável, viu? Está considerável. Mas é aquela coisa, da última vez que a gente abordou o Atlético Paranaense, teve hora que a gente quase largou. A gente disse que a gente só tirou da categoria não sobe, né? No último. Vou procurar aqui, mas no último a gente ainda deu bastante esperança ao Atlético. No último programa é que a gente foi mais contundente, porque ele chegou, veja só, o último programa ele estava 9 pontos. O Atlético, Fred, na hora que a gente fala que a Chapecoense, o ano do Atlético é terrível, os resultados não vêm e tal, mas a Chapecoense está 9 jogos que não perde. O Criciúma foi 9 rodadas para 15º para o 4º lugar. Aí tem da quantidade de jogos que tem na Série B. Como é que eu acho que o Atlético Paranaense não tem condição de fazer algo desse tipo? Porque se fizer, ele entra no G4 também, assim, se vai, ou no mínimo cola no G4.
É por isso que largar na Série B é mais difícil. Largar o time. Olha aqui, Cássio. A tier list é a última, tá? Olha, chance do Goiás acesso vai ele é subir. E ainda é o primeiro da fila. A gente colocou ele como o 6º time na corrida. A gente colocou Goiás, Curitiba, Novo Horizontino, Criciúma, Remo, e aí no chance de acesso, Atlético Paranaense, Avaí, Cuiabá. Quem a gente não colocava mais ficha, mesmo já na ascensão, era a Chape. A gente não acreditava na Chape. E eu digo assim, tá atravessado aqui em mim. Eu tô acreditando porque o ponto tá vindo e não perde para ninguém. Mas ainda fico de cara com essa arrancada da Chape. Já que Fred trouxe esse slide aí, veja, você deu margem, viu, Fred? Então, deixa eu citar aqui que o enterro do Paysandu voltou, viu, Cássio? Caramba, meu irmão. Na verdade, o enterro voltou pro Paysandu, né? Pra vala, né? Isso, porque meu amigo primeiro colocou ali como total rebaixado, depois tentou tirar ali ele, lá vai o Paysandu de novo, agora a lanterna já tá com pontuação ali distante do 16º, complicada a situação. Mas daqui a pouco a gente chega no Z4 e afins. Vamos voltar pro Atlético, Cássio. Você estava aí, ou já concluiu? Que essa situação, né? Na Série B, o Atlético Paranaense ganha um joguinho, volta, né? Ganha um joguinho, volta, até que tem uma partida em casa contra o Novo Horizontino agora. Outra partida, aí perde, aí já muda o tom. O Atlético Paranaense é isso. É o que eu digo. Eu tô muito fechado com esse texto que eu botei aí. Quando um parece que não vai, aí ganha um joguinho. Quando parece que vai, desanda, tá? Deixa eu passar aqui o slide, tá? Falados. Não, eu ia dizer que até a forma que isso acontece, né, do primeiro sinal de recuperação do Atlético Paranaense, é um jogo fora de casa. Tantos jogos em casa que o Atlético Paranaense deu oportunidade. Aí, do nada, vai pegar um CRB que estava tentar mostrar uma recuperação também. Volta. O Atlético vai lá e ganha. Aí, tendo a Copa do Brasil agora para poder dividir a atenção. É difícil. O Atlético Paranaense, tá, não ganhava um jogo. Havia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rodadas, tá? O Atlético Paranaense não vencia há 7 rodadas. Quase uma cara. Quase uma cara. Vamos seguir aqui com a programação, tá? Onde a gente traz essa tela. Essa é uma tela que acho que todos os programas a gente traz porque ela é muito importante, tá? O Atlético Paranaense, por exemplo, nesse momento é o 12º. E se na rodada passada ele, na 12ª posição, aliás, na rodada passada a gente não encontrava nenhum norte, né, de pontuação ou de posição. Nunca um time tinha se classificado na posição que o Atlético estava e com a pontuação que ele tinha. Agora a gente já tem pelo menos um exemplo, tá? Que é aquele Avaí ali de 2016. Um time já se classificou exatamente na condição que o Atlético Paranaense está. Na verdade, numa condição até pior, porque o Avaí era 12º, o Atlético Paranaense é 12º. O Avaí tinha 30 pontos, o Atlético Paranaense tem 30 pontos, mas o Avaí estava a 8 do G4. O Atlético Paranaense está a 6 do G4. Por quê? Olha lá em cima, na última faixa vermelhinha, o Criciúma é o 4º colocado, 3 pontos abaixo da média histórica. O G4 está um G4 muito abaixo da média histórica nesse momento. Então, esses 6 pontos do Atlético Paranaense, sendo um 12º, se explicam por isso, Atos. Fred, vê só. O Atlético Paranaense, ele me daria aqui todos os argumentos para poder fazer uma aposta contra ele nesse momento do campeonato. Eu dizia assim, olha, gente, eu acho que o Atlético Paranaense ele não chega. O motivo é esse. O motivo é aquele. Daria para elencar aqui uns 500. Mas eu acho que hoje o argumento que eu uso para não acreditar em qualquer ascensão do Atlético Paranaense é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, para mim, é a pá de cal. Porque você fazer essa recuperação, tendo esse jogo da Copa do Brasil, esses 2 jogos da Copa do Brasil, no meio disso, não boto fé não.
tira muito foco. Para mim, esse é o fator de não acreditar que o Atlético Paranaense pode tentar algo diferente aí. Então, apresentado esse cenário, a gente vai passar, obviamente, né? Porque hoje os líderes não são pauta, mas a gente atualiza aqui, né? O Goiás volta para a primeira posição, tá? O Goiás retoma a primeira posição e teve um movimento do Vitória na direção de Wagner Mancini, mas o treinador já deu uma coletiva negando, inclusive os gestores do Goiás ficaram chateados com a procura do Vitória direto em Wagner Mancini, tá? Mas foi descartado e acho que esse título aí no Goiás tudo em paz tá condizente porque o time, ele é um time que a gente até mostrou no programa passado, vinha no oscilação, no recorte, mas se a oscilação for nesse perfil, perde ali, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, perde ali, ganha aqui, vai seguir sob controle até o final. O que não pode, Cássio e Atos, para o Goiás correr qualquer risco é afundar completamente, né? E Mancini mantido, né? Ele foi sondado pelo Vitória, que demitiu o cara depois do 8x0 do Flamengo. É o que a gente falou em alguns programas, eu não sei exatamente precisar qual. Que disse, na Série B o cara tá ali, tá tudo bem. Aí de repente vem a primeira divisão, tira o técnico, tira um destaque e tira o clube completamente do eixo. Ainda que a gente tenha debatido no raio-x da Série A, que o Fred tratou como impossível, e no final das contas acabou sendo impossível porque ele não foi. Mas assim, se houve o convite, se o Vitória foi atrás, e se Mancini diz, porra, vou. O Vitória tá no cenário que dá para escapar, tem muita rodada ainda. Assim, é o tipo de coisa que na segunda divisão você tem algo próximo a uma certeza, mas não dá para. Parece que é difícil cravar mesmo, porque você está sempre sujeito a esse tipo de coisa. Eu estou dizendo isso porque esse caso de Mancini, o cara líder da segunda divisão, estável, aí vem um time do Z4, que leva de 8x0 e consegue fazer uma proposta, para você ver como é a primeira divisão, tipo. Aí ele ponderou, sabe? Fred, eu duvido que você disse, quero não, Vitória. Ele deve ter pensado, porra, será, não sei o quê, ponderou, vou não. Ou não, aqui tá tranquilo. Eu não acho que ele ponderou não, mas concordo que não, pelo menos... História do Vitória. Assim, não foi... Enfim, mas o Gás conseguiu passar por isso, porque é uma dessas, assim, tá tudo caminhando direitinho, e aí o Remo é diferente ali, tem uma diferença, melhor dizer, tem uma diferença ali no Remo, porque Daniel Paulista ainda estava no início de trabalho do Remo. Ele tinha conquistado o título paraense, estava encaixando o time, mas era o início do trabalho. O de Mancini, ele tá desde o ano passado, ainda que tenha tido uma breve saída, saiu e voltou, mas teve uma reta final muito boa na segunda divisão, tem esse início agora. Assim, é uma peça que se você tira da engrenagem, fica uma situação delicada, mas aí o Goiás conseguiu segurar. Mas, de toda forma, fica no mínimo alerta de que tá no radar da primeira divisão. Até porque é um treinador com vivência na Série A. Então, assim, vai ter que conviver com isso, o Goiás. Para ficar realmente tudo em paz, como diz aí a tela. Eu confesso que eu não vejo tanta diferença, não, Cássio. Assim, entendo entre quando você fala... e no Mancini? Não, que você disse que o trabalho de Daniel no início, o de Mancini... Não, eu só quis dizer, eu só quis apresentar... Veja, foi tirado e atrapalhou o Remo. O que eu quis dizer é que o trabalho de Mancini é um trabalho mais consolidado, só isso. Mas a lógica é a mesma. A minha única diferença é que, para mim, o Goiás, ele é igual ao Vitória. Né? Então, você não tem... E aquilo que eu falei no programa, não existe a vaidade de Mancini de ter uma chance na Série A, como vaidade e, obviamente, estratégia de carreira, como o Daniel tinha pela frente 27 jogos de Série A. Mancini não precisa. Mancini não precisaria sair do Goiás para ir para o Vitória. Não mudaria, não seria um passo acima na carreira de Mancini. Mas, seria Fred, uma loucura das maiores. Mas veja só, Fred, eu confesso que não acredito muito que a decisão vem só de você analisar se você queria ir para a Série A, se é uma oportunidade melhor. Porra, pegar o Vitória agora. Não, mas o Vitória está com problema. Não, mas o Vitória é uma oportunidade. Eu acho que a questão contratual é o que pesa mais.
eu acho que Mancini não pensou em ir pro Vitória porque ele sabe como está o contrato dele no Goiás. Como é que vai se livrar de uma multa? De um clube que sabe... O Goiás sabe que essa situação pode acontecer e se preparou para isso e deixou isso num contrato, eu tenho certeza. Então, vai um pouco do que eu digo também, né? O Goiás é muito mais próximo do Vitória do que o Remo do Sport, pô. Não, sem falar que assim, existe elo, obviamente, porque o que Daniel fez também se justifica com elo, né? Porque não é só escolha, né? Mas se Daniel Paulista tivesse uma multa milionária lá no Remo, não sairia, pô. Vai fazer o quê? Então, vai pagar do bolso? Mas por que não tem? Por que não tem? Para mim, tem um dedo aí de falta de experiência do Remo. É a mesma coisa que acabou de acontecer com o Camutanga, Fred. O Goiás, veja, eu entendo que organicamente o Goiás tem um tamanho e que consegue fazer esses contratos mais bem amarrados. E o treinador aceita, né? E o treinador aceita, né? Isso, mas eu acho que tem também uma experiência de clube, de dar a devida importância para isso. Talvez você acabe sendo negligente de entender, não, o treinador pode fazer um trabalho ruim, a gente vai acabar economizando. Mas se você tem convicção no trabalho, você precisa ter essa confiança que o treinador vai acabar o ano no seu clube. Porque do jeito que o Remo ficou prejudicado, imagina se o Mancini sai agora. O Goiás de ponta a ponta só trabalha com oscilação, assim, raras oscilações, como a gente citou, ali junto com o Coritiba. Os dois estão indo junto para a Série A. Aí você, do nada, você perdeu o treinador. Porque, para mim, é a peça mais importante, tá? No caso do Goiás. Não é um jogador. Que a gente, toda a pompa que a gente dá com jogadores de referência que a gente dá do Goiás ali, o goleiro, o centroavante. Mas, para mim, a peça mais importante é Mancini. Hoje, sim. Quem é que o Goiás não pode perder hoje? Cite um. Mancini, porra. Goleiro e centroavante. Eu acho que hoje Mancini já encaminhou o acesso. Eu acho que seria pior hoje perder o goleiro ou o centroavante. Mas eu não tô tirando... Não, veja só, não tô tirando peso de Mancini, não. Tanto que hoje, com esse acesso tão encaminhado, dá para perder Mancini e trazer um treinador bom. Você tendo Anselmo... Peraí, o centroavante e o goleiro são... Eu entendo, mas eu ainda fico com o Mancini. Eu acho que nesse contexto do Goiás, Mancini que fez aquele trabalho da reta final da Super trabalho. Tem o time na mão. Você puxa para esse ano também. Assim, é o melhor treinador da Série B hoje. E junto com o Eduardo, assim, né? Que a subida de Eduardo é muito contundente. Veja só, todos que estão ali em cima estão fazendo ótimos trabalhos. Convenhamos. Todos estão fazendo agora sim, agora que o elefante é muito saiu bom. da sala, agora que o elefante saiu da sala, a gente pode dizer isso. Agora que Lousa saiu do G4. Tá todo mundo bem, tá todo mundo bem. Vamos então mostrar, né, essa margem muito segura, o mar seguro aí do Goiás, já desde a 16ª rodada tá ali 8, 10, 7 pontos, né? Não baixa de 7 pontos a distância. Isso aí que a gente tá vendo é um gráfico que mostra a distância do Goiás para o 5º colocado, tá? E aqui a gente tem o gráfico também do Coritiba, que teve um empate com o Remo, caiu de 8 para 7 pontos. Eu acho que é a mesma oscilação, mesma segurança ali que o Goiás tem. E a gente há muito tempo vem tratando Goiás e Coritiba como times que estarão na Série A ano que vem. E o empate, ele foi ok, porque muito no começo do jogo, o goleiro Mourisco, ele foi expulso. A gente tá vendo um print da jogada, numa jogada que levou uma revolta contundente ali de dirigentes do Remo. Na hora que eu assisti, eu embarquei na mesma visão que o Remo teve, de que, pô, se expulsa tem que dar o pênalti. Mas eu achei a justificativa correta, tá? Que o jogador do Remo, ele faz a falta no goleiro, o goleiro responde a essa peitada assombrada que ele leva com uma cotoveladinha, né? Uma semi-cotovelada ali no rosto. Então eu achei que o árbitro acabou conduzindo de forma muito correta, com expulsão, tá? Eu demorei a entender porque o árbitro não deu o pênalti. Quando veio a justificativa que ele deu a falta, aí ficou bem alinhado para mim o que aconteceu nesse lance. Mas aí o Remo é competitivo o suficiente, Atos e Cássio, para com um jogador a mais dentro de Curitiba,
dentro do Couto, não ser um time para o Curitiba chegar e vencer. Então, eu acho que a gente pode chamar, sim, na condição que o Curitiba está, na condição que o jogo ficou, de um empate ok. Passa. Não tem problema nesse resultado na ótica do Curitiba. E nem na ótica do Remo. Eu acho que esse jogo foi ok para os dois, inclusive. Não sei a visão de vocês. Ainda mais. Eu acho que não foi ok. Então, a minha análise é rápida, Atos. Na minha visão, só não foi ok porque o Coritiba está empilhando uma sequência de tropeços no Couto Pereira. Assim, não consegue deslanchar. Impressionante. Ele vence fora de casa e empata em casa. É uma campanha assim muito fora da curva. Assim, é impressionante a quantidade de semanas ali sem conseguir engrenar dentro de casa. E dessa vez foram 35 mil pessoas, tá? Não teve frio, não teve horário, não teve nada. 35 mil pessoas no Couto Pereira, mas o time realmente ainda não encaixou dentro de casa. Mas eu entendo o ok, porque, porra, é contra o quinto colocado. Pô, até porque, veja só, esse campeonato do Coritiba, assim como o Goiás, porque os casos são iguais, esse voo para a Série A, ele agora está naquele processo que você já está avistando a pista lá embaixo, aonde você vai pousar. Então você está tendo só que evitar grandes turbulências para poder manter tudo ok, como o Fred colocou aí, para você conseguir ter o pouso tranquilo. Quando você consegue um empate, mesmo que seja em casa, Cássio, porque se fosse no momento de crescimento na competição, eu estou falando isso há 10, 15 rodadas, essa quantidade excessiva de empate seria mais preocupante. Mas agora, nesse momento do campeonato, acho que está tudo sob controle. O time joga muito bem fora de casa, não deixa os adversários jogarem fora de casa, então ou empata ou vence. E quando você tem esse empate contra o quinto colocado, para mim, que agora nem é quinto, né? Virou sexto, porque o Criciúma passou os dois. Mas é muito importante, porque você corta a possibilidade dos times que estão fora de chegar. E acho que é isso que o Coritiba tem que ir levando até o final do campeonato. E aí, chegamos, né, num ponto que, para mim, é o tema final e outro ponto que foi alertado aqui, que eu trouxe esse alerta, e se materializou. Tá? Uma queda sem paraquedas, tá? O América Mineiro simplesmente despencou no campeonato, saiu da 8ª posição para a 19ª. Já está a 3 pontos do primeiro time fora do Z4. Uma herança de Anderson Moreira que é impressionante, que quando o Anderson perde a mão, o cenário de terra arrasada que fica é impressionante. O América demorou, demitiu mas o Anderson. Vamos ser justos. Ele sempre sabe que esse momento chegou, tenta sair, a turma não deixa. Não, é perfeito. A turma reluta demais, tá? E aí escolheu Alberto Valentim, que não mudou o curso trágico do Remo, do América Mineiro nesse campeonato, tá? Agora vai ter que ir para o jogo sem muita margem para reformulação de elenco, longe disso. Vai ter que ir para o jogo sendo um igual ali embaixo. Na verdade, nesse momento, não é nem o igual, ele é o pior time do campeonato. Ele não é o lanterna, mas ele é o pior time do campeonato, né? São 9 jogos sem vencer, sendo 7 derrotas. A gente tem um quadrinho que a gente vai ver depois, com vários recortes de classificação, mostrando o quanto a América se tornou o pior time. Hoje é o pior time da Série B, Atos. Fred, veja só. Veja como o futebol ele prega umas peças em você. O futebol é foda. Você fazer a leitura, você faz toda a análise e o futebol vai lá, enrola você e deixa tudo ao contrário. Eu chamo a atenção para a 11ª rodada. Era a 2ª derrota consecutiva do time do América. Eu vi esse jogo América e Ferroviário e eu vim para o programa aqui com uma imagem muito negativa desse time do América, desse jogo que fez em casa diante da Ferroviária. E eu fui muito contundente aqui quando eu disse, gente, veja só,
O que o América apresentou é muito perigoso. Liguei aquele alerta enorme em torno do América. Aí o que o América me faz? O América vai lá, ganha do Vila Nova fora de casa. Depois tem um empate, depois volta a vencer novamente. Aí você diz, porra, aquele cenário que você estava fazendo a leitura, ele acabou não se consolidando. O time se recuperou no campeonato e é um time que tem essa tradição na competição, frequenta a Série A rotineiramente, então tem uma capacidade orgânica, esse time vai se recuperar no campeonato. E de repente, meu amigo, vem aí essa decaída, assim, caindo praticamente embicado pro chão. São quantos jogos? 9 jogos, né? Sendo 7 derrotas e 2 empates. 4, 5, 9. 9 jogos, meu amigo. 7 derrotas e 2 empates. 2 pontos de 27. Eu acho que o América. Eu acho que o América. O América se colocou numa condição, velho, que para ele sair vai precisar de muito esforço. Né? É um time que mergulhou, tá? Deixa eu mostrar os recortes que eu prometi. Da 11ª rodada até agora, né? Depois dos 10 primeiros jogos, é o pior time. 7 pontos abaixo do 16º pior time. 7 pontos abaixo. No recorte dos últimos 10 jogos, tá? O primeiro recorte é a partir da 11ª rodada. O segundo recorte é nos últimos 10 jogos. O pior do campeonato com 5 pontos. 6 abaixo do 16º. No recorte dos últimos 5 jogos, ele tem a mesma pontuação dos piores, está ali por diferença de gols. América, Paysandu e Novo Horizontino, e aí explica o Novo Horizontino, né, o pior time das últimas 5 rodadas, né, e explica aquele Paysandu que vocês já falaram, voltando para o contexto. Voltou. E o América ali entre os piores. E quando a gente pega só o recorte do segundo turno, é também o pior time ao lado do Paysandu com 1 ponto. Ou seja, todo e qualquer recorte que se faça, o América se tornou o pior time do campeonato. O pior time do campeonato, tendo ao redor deles times que estão lutando com competitividade. O que vale ressaltar isso, o Paysandu perdeu força. Mas todos lutam com competitividade. O América me parece o menos competitivo hoje. Chato. Quem ficou... Cássio, Pode falar. como eu disse, o América, ele se colocou na condição, porque não é só a questão da pontuação, é a questão do rendimento. Eu acho que o rendimento sempre vai acabar sinalizando para onde você está indo. E o América hoje, ele joga como o Paysandu jogou lá no começo do campeonato. Até o Criciúma, tá? Até o Criciúma, que a gente aqui mostrou como foi o início do campeonato e como foi a partir da 10ª rodada. Mas o Criciúma também se comportou dessa forma lá nas primeiras rodadas, antes da chegada do Eduardo Batista. E agora o América está nessa, mas já está nessa há muito tempo. Há muito tempo. Eu não sei se ele vai conseguir uma reversão disso, não. E para fechar, tá? Os próximos jogos. Acertamos, viu, Atos? Quem seguiu a gente aqui, veja só, esse aqui não é um programa de apostas, não é um programa de tipsters, mas eu não sei se tem programa com um índice melhor de acerto do que esse raio-x da Série B, não. Os jogos que a gente realmente faz assim, ó, é esse. Ou então é esse com cuidadozinho, dificilmente dá errado. Foi Goiás. Não, é esse com cuidado. Não, mas eu gosto do... Essa não foi com cuidado, não, Cássio. Essa a gente botou o carimbo de dica prêmio. Foi. Goiás, total contra o América, dica prêmio. Que eu até assim, eu achei assim, inacreditável. A odd estava muito boa pro Goiás ali. E a outra caiu depois, né? Jogo, tá... Caiu. E aí, a vitória do Criciúma sobre o Novo Horizontino que você bancou, né? Aqui nessa rodada, 24ª rodada, que já começa na quinta, ela vai ser aberta com um jogo muito duro para a aposta. Remo e Criciúma, 2,43 contra 3,20, tá? Então, um jogo pesado aí para
nesse universo de aposta. Operário e Curitiba, 2,55, 3,17 Curitiba. Dentro do próprio estado, conhece bem o Operário, vende um empate em casa. Muito alta a odd do Curitiba aí, muito alta, Atos. Gosto da odd do Curitiba. Uma segura, você tem que ir, é o tipo da bet, eu não costumo sugerir muito esse tipo de bet, não. Mas nesse caso, pelo perfil do Coritiba, você buscar uma aposta aí que tem aquela proteção do empate é interessante. É muito boa. Tem a muito famosa boa. empate da aposta, é muito boa. É algo para você ir nesse sentido. Dupla hipótese é muito. Veja só, até a dupla hipótese tá boa, que você ganharia com empate. Tá 1,48, tá? Se tirar o empate e não tem aposta, 2,8 Curitiba. Tá muito boa a aposta. Um empatezinho não tem aposta aí. É a recomendação. Tá? Então, Atos, vamos carimbar aqui. Não. Empate não tem aposta. Se der empate, você não perdeu. Tá? Só perde se o Operário vencer o jogo. E aí eu acho que é a menor opção. Então, 2,08 tá pagando bem. Tá? No sábado, CRB e Paysandu. 1,74 CRB, 4,86 Paysandu. Goiás, super favorito contra o Botafogo, mas aí a odd já está baixa, já está ajustada, 1,49 contra 7,67 do Botafogo. Atlético Paranaense, 1,87 contra o Novo Horizontino. Gosto da odd do Atlético Paranaense. A gente sempre vai falar, não é possível que vai perder em casa de novo, que não vai vencer em casa. Pode dar uma tropeçadinha. Mas a odd é boa, 1,87. Novo Horizontino com 4,87. Atlético Goianiense e Amazonas, 1,71, 5,26. Não tenho opinião aí. Assim como Volta Redonda e Atlético, 2,11. Volta Redonda, 3,77. Atlético, 2 jogos no domingo que são do campeonato de baixo. Eu confesso que o campeonato de baixo eu acompanho muito menos. Então, nos jogos entre eles, eu não tenho muito o que acrescentar. Chape e Vila na segunda-feira, 1,97 para Chape, 4,26 para o Vila. Ferroviária e Cuiabá, 2,50 contra 3,13 para Cuiabá. E aí, fechando a rodada, um jogo de ótima oportunidade para o América, 1,95 contra 4,29 do Avaí, até porque o Avaí vem nessa crise que a gente comentou nesse programa. Peraí, a oportunidade para o América, no caso... Não, para o América ganhar o jogo. Eu, para apostar, não iria nunca. Exatamente, time, veja. Sim. 2 empates e 7 derrotas em 9 jogos, iria assim, nunca, não tratar iria como nunca, oportunidade, não. assim, diga um negócio desse não, por favor. Cássio, nessa rodada... Você tem uma reputação, Fred. Nessa rodada, minha única aposta é a que eu sugeri aqui. Minha única aposta é empate ou Curitiba contra o Operário, tá? Tenho uma leve simpatia por Volta Redonda contra o Atlético. Mas eu não acompanho esse campeonato da parte de baixo. Então, conheço pouquíssimo os dois times. Acompanhei mesmo o Atlético naquela ascensão. Depois que ele passou a oscilar, não vi mais nada, não acompanhei. E também tem um flerte aí com o Atlético Paranaense ganhar, porque eu não acredito que ele não vai ganhar mais nunca na Arena Baixada. Tá? Então, eu não iria, não. Veja, esse tipo de coisa acontece, Fred. Esse tipo de coisa acontece, viu? Na A, né, Cássio? O cara não quer nunca mais em casa. Eu continuo achando do Curitiba melhor, mas se eu fosse tentar buscar uma segunda alternativa aí, Fred, eu embarcaria nessa Chapecoense. Eu acho uma opção ainda melhor do que o Atlético Paranaense, por exemplo. Como eu falei, a Chapecoense eu tô engolindo aqui, ainda tá atravessado, eu não consigo confiar, é impressionante. Não. Mas aí a culpa é minha, né, da Chape, não. E a odd tá boa, né? A odd tá. Mas podia estar. Pra me convencer, tinha que estar um pouquinho melhor. Detalhe. Detalhe. Se eu não acredito na Chape, acredito menos ainda no Vila. Esse é outro time que nunca me convenceu, tá? Dessa forma, fim de programa. Ponto final aqui no raio-x da 23ª rodada da Série B. Nos encontramos na quarta-feira da semana que vem, né? A rodada acaba na terça. Então, na quarta-feira tem programa novo aqui no canal. Vocês podem vir procurar, tá? Espero que seja... A gente tá liberando esse só de noite. Espero que seja antes dessa vez, tá?
Grande abraço a Cássio e a Atos, mais uma vez aqui com a gente, a Gabriel, nosso diretor, e a cada um de vocês que passou essa pouco mais de 1 hora aqui, 1 hora e pouquinho, com a gente nesse programa. Se você puder curtir, a gente agradece muito. Se você quiser ver mais conteúdos nossos, vai aqui em cima, se inscreve no canal, ativa as notificações. A gente vai agradecer demais, tá? Estamos aí numa reta final, buscando chegar aos 100 mil inscritos, trabalhando muito para dar uma nova virada de chave aqui no nosso canal, conversar com mais públicos, trazer mais programas, tá? Então, se você puder contribuir com a curtida, assinando o canal, pô, e aí mais ainda, pegar o link, joga lá no grupo de WhatsApp dos seus torcedores, dos seus amigos, porra, aí a gente agradece demais, tá? 45 minutos, raio-x da Série B, fechamos mais uma edição, nos encontramos semana que vem e até lá, se você tiver curiosidade, vai ter muita programação aqui da gente. Dá uma conferida no feed que realmente tem. Sempre tem. Tchau, valeu, galera.